É a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, então bora lá que hoje o assunto vai ficar sério. Oi, gente, Prof. Andréia aqui, e hoje é para bater um papo sério com vocês, porque durante as férias eu consumi mais conteúdos lá do TikTok e vi uma mobilização, assim, tem um pessoal que gosta de falar sobre educação lá, e eu vi vários alunos se posicionando com relação à escola. E eu queria trazer a minha visão, e eu quero deixar isso bem claro, é totalmente opinião minha. Quero muito que vocês conversem comigo aqui nos comentários, então deixem suas ideias, seja você aluno. Eu acho que esse é um papo para um aluno um pouco mais adolescente, um pouco mais velho ali do ensino médio, talvez do ensino superior também. E principalmente eu quero conversar com os meus colegas. Esse é um assunto para os meus colegas professores também, eu acho bem importante a gente trocar essa ideia, então, por favor, conversem comigo aqui nos comentários. E o que eu quero falar é sobre alguns vídeos que eu vi do pessoal falando coisas diretamente relacionadas com a escola, que eu acho até que sim, que tem a ver um pouco com a escola, mas eu tenho uma outra visão disso. Vamos começar, que eu tenho uma pequena lista e eu quero passar por ela rapidamente. A primeira coisa que eu anotei foi que as pessoas falavam de matemática aprofundada, matérias como física, coisas que sim são difíceis, eu sei que são difíceis, eu passei pela escola, hoje eu tô na escola de novo, agora como professora. Só que, gente, não é matemática aprofundada, a física que a gente dá na escola não é uma física aprofundada. A gente tem essa impressão de que são coisas que a gente não vai usar nunca na vida, que são matérias que não precisavam estar sendo tratadas na escola, mas eu vejo motivos como, primeiro, te tornar uma pessoa interessante, te tornar uma pessoa com uma bagagem de conhecimentos que tu possa sentar em qualquer lugar e conversar com alguém. Depois, essas disciplinas, esses conteúdos, eles vão te ajudar a ser um ser humano minimamente prestável no planeta Terra, porque, tipo, não dá pra gente falar, não dá pra gente perder tempo com terra plana, entendeu? Esse conteúdo, ele vai te trazer justamente isso, ele vai te tornar um ser humano capaz de raciocinar nessas coisas que, cara, a gente não tem mais que perder tempo com isso. A gente tem outras coisas mais importantes para fazer do que se prender num assunto de terra plana. E eu acho que é nisso que a escola contribui com essas disciplinas também. E principalmente que eu acredito, não, isso são coisas que se vocês quiserem, vocês podem ir atrás, estudar e saber mais, mas nosso cérebro ele precisa de estímulos, ele precisa de coisas para continuar se desafiando e com isso não deixar ele parado, ele morrer ali. Essas coisas mais técnicas, elas servem para isso também, para manter o teu cérebro ativo, mais esperto, mais inteligente, e com isso te transformar também numa pessoa melhor. E o tópico que esses vídeos trouxeram e o que me deixou com mais vontade de vir aqui e falar sobre isso foi que a pessoa falou que ela tinha 18 anos quando ela descobriu a diferença entre débito e crédito. E, sinceramente, eu acho que botar isso na escola exclui totalmente a razão da família ser família. Tipo, o primeiro lugar onde tu aprende coisas, onde tu vivencia coisas, é a família. E eu acho, sim, que esse tipo de coisa, troco, comprar coisas, o que comprar, o que fazer com o teu dinheiro. A pessoa também cita educação financeira. Eu sei que educação financeira é um termo técnico e que ele pode ser desenvolvido de uma forma educacional, mas isso também parte muito da educação familiar. E a família, a casa, é sim um lugar de aprender coisas. Quem que vai te levar no supermercado para fazer as compras da semana ou do mês, se não é a família? Essa família, ela vai comprar como? Ela vai pagar como essa conta, sabe? Eu acho que se a escola peca em alguma coisa, ela peca em não te transformar num curioso.
numa pessoa que quer saber como as coisas funcionam, entende? Se a escola tem culpa nisso, é essa culpa dela. Porque tem que ir para casa querendo saber, pai, como é que esse pedaço de plástico paga as contas? Da onde vem esse dinheiro? Como é que se paga isso? Se paga na hora? Ou tu vai. Como é que funciona pagar no cartão de crédito? Isso tem a pessoa que vai te dar o cartão de crédito, a empresa que vai te dar o cartão de crédito, ela vai te dar assim de graça, tu vai poder comprar uma coisa muito cara e pagar em várias vezes, e isso não vai ter nenhum lucro para aquela pessoa que está te dando esse crédito? Como é que isso funciona? Se a escola tem um peso, se a escola tem uma culpa, a culpa é de não te tornar um curioso. E hoje, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, é tão fácil saber a resposta de alguma coisa. Com 2 cliques, o Google te dá resposta para tudo que tu quiser. Então, principalmente se tu é um aluno adolescente com acesso à internet, que sabe baixar um jogo e jogar aquele jogo, que sabe conversar com pessoas que estão dentro daquele jogo, tu tem capacidade de pegar e abrir uma página do Google e pesquisar e saber o que tu quiser e até o que tu não quiser e saber muito mais sobre qualquer coisa hoje é acessível de se aprender. Além da culpa sobre a escola de não te tornar um curioso, eu vejo essa culpa também como não te dar ferramentas básicas necessárias para saber fazer isso. A escola deveria te instrumentalizar e te instruir e a tu ir atrás das coisas que tu precisa, das tuas necessidades, daquilo que tu não sabe, daquilo que tu quer saber, entendeu? Se tu chegou aos 18 anos e não sabe usar um cartão de crédito, eu duvido que tu não sabe usar o Google para pesquisar o que é isso, entendeu? Então é muito fácil a gente pegar e culpar a escola por faltas nossas. Quando a gente é mais velho, quando a gente tem algumas independências, a gente tem que ter noção de que às vezes a culpa não é do outro que não me ensinou, a culpa é minha de que eu não fui atrás da resposta que eu precisava. A gente tem que ter um pouco mais de consciência para pensar e para se colocar nessa posição, porque a escola ela merece sim críticas e a gente tem que continuar debatendo sobre o que acontece e as coisas que são ensinadas lá dentro. Mas a gente tem que acolher a escola. A escola é um lugar que a gente tem que abraçar e lutar por direitos nossos e querer sim que ela evolua, mas a gente quer o bem da escola, a gente não quer falar mal da escola. Esses vídeos seguem falando sobre o machismo que existe dentro da escola, que meninas não podem usar shorts, meninos podem. E assim, eu acho que a escola deveria sim ser protagonista nesses assuntos, nessa luta, mas a escola ela ainda é um reflexo da sociedade em que ela está inserida. E convenhamos que a nossa sociedade ela está dando pequenos passos e isso é muito bom, mas ela ainda é machista. Então, não querendo passar pano para a instituição, como eu falei, eu acho que a escola deveria sim ser protagonista nesse assunto, mas ainda não é. E o nosso papel é lutar para que seja, não somente ir lá e apontar um erro. A gente tem que fazer o nosso movimento também. Um assunto citado também foi educação emocional e eu hoje, enquanto professora dentro da rede pública, eu vejo uma movimentação e eu vejo sim as pessoas tentando entender o papel do aluno como um aluno que tem emoções, que passa por momentos complicados de vida também. E é um movimento pequeno, mas eu acho que entra nesse pacote também de coisas que a gente tem que lutar pelos direitos da escola ter um profissional de psicologia, de psiquiatria dentro dela, trabalhando ativamente. A escola está tentando, eu presencio esse movimento. E, de novo, não basta só vir e apontar um erro, a gente tem que fazer um movimento para isso acontecer. Infelizmente, a escola, enquanto aquele prédio, com aquele endereço, ela não tem poder, infelizmente, de ir lá e pedir um profissional com essa certificação para trabalhar dentro da escola. Mas nós, como população, como trabalhadores que
pagam seus impostos, a gente tem sim o direito de ir lá e bater na porta do deputado, do vereador, de qualquer pessoa que a gente tenha dado o nosso voto no dia da eleição, e a gente espera que esse voto seja sempre de forma consciente. A gente tem sim o direito de ir lá e dizer: olha só, o que tu vai fazer em relação à escola? Principalmente nesse ano de pandemia, os próximos anos que virão, como é que vocês acham que tá? Como é que vocês acham que vai ser o comportamento emocional de todas as pessoas envolvidas dentro da escola? Isso é uma coisa que a gente tem que. Isso é um movimento político. A gente tem que ir lá e lutar para que a escola tenha esse profissional de apoio trabalhando dentro da escola. E é uma batalha. Não pode ser só uma crítica. A gente não pode ir lá só chorar e dizer que não tem. A gente tem que lutar para que tenha. Pode ser que na nossa época de vivência dentro da escola não vai acontecer. Mas a gente tem que lutar para que no futuro teu filho, tua filha, teu sobrinho, ele tenha esse direito garantido, e que a gente tem que continuar lutando depois para não perder esses direitos, porque essa coisa de direitos públicos, ela é muito frágil e tem muita gente lutando contra, e a gente tem que fazer força para lutar a favor dessas coisas. E para finalizar, um, eles tocaram num assunto que me acalentou de saber que a minha parte eu tenho feito, então é um carinho de saber que pelo menos essa farpa não foi para mim. As pessoas reclamaram de não ter assuntos como nutrição, primeiros socorros, e eu acho um tanto quanto, assim, da minha vivência de trabalhar isso em sala de aula, eu como professora de educação física, foi bem triste, digamos assim, porque tu vai lá, tu te esforça, é uma área que tá ali caminhando junto com a disciplina de educação física, mas não é propriamente uma área minha, eu não tenho formação em nutrição, eu não tenho formação em primeiros socorros, apesar de primeiros socorros ser uma disciplina obrigatória dentro do curso de educação física, mas é uma coisa que eu dou o meu tempo para estudar essas coisas, para poder levar esse conteúdo para dentro da sala de aula. E muitas vezes o aluno ele só quer jogar a bola dele, e eu entendo, eu também gosto muito de jogar qualquer jogo, não à toa eu sou professora de educação física, mas a gente precisa, e que bom que vocês sabem, que bom que esse pessoal sabe que esses conteúdos, esses temas são importantes de ter na escola, e isso me dá força para continuar trabalhando com isso. Porque se a gente parar para pensar, um ano de vocês me tendo como professora de educação física, e vocês agora sabem que vão trabalhar com conteúdos de nutrição e de primeiros socorros, e um ano dos 9, 10, 11, 12, de 12 anos que vocês vão ter na escola com educação física para jogar vários jogos e conhecer várias modalidades. E esses assuntos não tomam um ano inteiro. A gente tem outros conteúdos e outras coisas que sim, eu vou trabalhar com vocês dentro da disciplina de educação física. Mas que bom que tem gente que sabe o quanto isso é importante, e isso reforça o meu trabalho enquanto professora, de trazer esses conteúdos para dentro da sala de aula. E para fechar, eu acho que uma coisa muito importante da gente valorizar todas as disciplinas, todos os conteúdos que são dados na escola durante esses 12 anos que vocês estudam, independente se é escola pública ou se é escola particular. A coisa que hoje em dia é tão importante é não cair em fake news, não acreditar em qualquer história que te contam, saber como pesquisar, saber como ir atrás de uma resposta, por exemplo. Uma coisa que os meus alunos vêm conversar comigo, por exemplo, professora, eu queria fazer tal exercício, a senhora poderia me ajudar? Ajudo sempre. Só que o que eu mais luto hoje é para o meu aluno conseguir fazer isso sozinho, conseguir entrar na internet, olhar coisas, pesquisar exercícios e saber se aquilo é bom ou não para ele especificamente. Porque eu gosto desse jargão de que não existe exercício ruim, existe a pessoa errada para o exercício, ou a pessoa que não está no melhor momento para fazer aquele tipo de exercício. Então, obviamente, existem exercícios muito
errados por aí. E é isso que eu acho que o aluno tem que saber ao sair da escola. Ele tem que saber escolher o melhor alimento, ele tem que saber se proteger de coisas, de para quem ligar quando precisar de alguma emergência. O aluno ele tem que saber como se exercitar, e sim, tem como se exercitar usando a internet, usando o YouTube, usando alguns aplicativos. Só que para isso vocês têm que saber como se proteger das coisas ruins que esses meios podem trazer de informação. Um aluno bem formado, um aluno que aproveitou a vida escolar dele, dificilmente é uma pessoa que vai cair em fake news, que vai disseminar em fake news e que não vai saber procurar a resposta que ele precisa de uma forma autodidata, digamos assim. Eu costumo dizer que ninguém precisa fazer nada sozinho. Se tu conhece algum médico, vai lá e conversa com ele. Se tu conhece algum profissional de educação física, vai lá e conversa com ele. Mas saber se proteger, saber viver é uma coisa muito importante, e é isso que essas disciplinas na escola dão de ferramenta básica. Precisa de mais, a gente precisa de mais, a gente precisa de um professor de educação financeira, a gente precisa de um professor de políticas públicas, a gente precisa de tudo isso. Mas isso é luta. Isso significa que a gente precisa lutar mais para ter mais direitos garantidos para a gente. Isso não é falha que a gente tem que apontar e dizer que está errado. Isso é luta diária. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês quanto a isso, seja você criança, adolescente, professor, meu colega, ou pessoa que não tem nada a ver com essa história. E eu espero muito que a gente tenha uma conversa uh, longa e que contribua mesmo para essas nossas ideias. E não tem problema se tu não concorda comigo em algum ponto. O importante é a gente debater e cada vez mais conhecer coisas e saber coisas e poder conversar e disseminar as nossas ideias por aí. Obrigada por ter assistido até aqui. Até mais.